Oi, gente, tudo bem? Tá no ar o Sal e Luz Podcast, onde a conversa ilumina e o conteúdo tempera a vida. Seja bem-vindo, está começando uma nova jornada aqui no YouTube, com cortes para o Instagram, enfim. Sal e Luz Podcast, seguindo e inspirado no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus nos orienta a sermos o sal da terra e a luz do mundo. Esse conteúdo eu tenho certeza que vai fazer a diferença em muitas vidas, muitos lares. Quem assistir, a internet eterniza, vai ficar atemporal. Talvez alguém assista logo que for lançado, logo que ir ao ar, ou assista depois de um bom tempo. Mas eu tenho certeza que sal da terra e luz do mundo é o propósito, é o foco da nossa conversa, é o foco desse conteúdo. E eu tenho certeza que o Sal e Luz Podcast vai iluminar muitas vidas e vai trazer tempero para muitas vidas também. E nesse primeiro episódio, eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial, muito querida, uma amiga, uma irmã, Ed Bloch. Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite e estrear conosco esse grande projeto. Que alegria, gente, que satisfação estar aqui temperando, como tu falou, um pouquinho, da vida, da sua vida. Mulher, empreendedora do lar. Vamos colocar mais uma pitadinha de sal, mais uma pitadinha de luz na sua vida, porque quem vai brilhar hoje diante da nossa conversa vai ser Jesus. Eu poderia, Ed, te apresentar, né, para quem nos assiste, mas eu queria deixar que você se apresente. Quem é a Ed Bloch? Mulher de Deus, empreendedora? Conta um pouquinho sobre ti. Então, Matheus, eu costumo dizer assim, ó: "Você já me conhece? Se não, não perdeu nada, porque primeiro, Jesus sempre". Eu sou a Ede, eu tenho 44 anos, eu sou a mãe do maravilhoso, que é o Davi, e eu sou a esposa do homem mais bonito de Gravataí, Opa, que é o Ademir, meu meu queridão. Eu sou empresária, mas acima de qualquer coisa eu sou serva. Eu sou cristã, temente a Deus e apaixonada por Jesus. bom, Ed, nessa nossa primeira conversa, nesse primeiro episódio, a gente vai tratar de muitos assuntos que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. A gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, vamos falar um pouquinho sobre superação, sobre a palavra de Deus, mas eu queria começar trazendo um pouquinho de quem foi a Ed quando criança, na tua infância, como é que foi, quais valores tu recebeu na infância, como que foi a Ed menina, criança? Então, graças a Deus, Mateus, que a Ede menina, eh, eu tive muitas faltas, mas graças a Deus que a principal dela era de dinheiro, porque caráter, amor, carinho não nos faltou. Que bom. E o dinheiro a gente corre atrás, né. Mas assim, para vocês terem uma ideia de como era, né, eu sou do interior do estado. A casinha que eu nasci não tinha porta, tinha panos pendurados, nem dava para chamar de cortina, né. Eram cortinas com um varãozinho de bambu, porque os nossos quartinhos não tinham porta. Então, assim, a gente trabalhava na roça, tirava leite, criava porco. Qual cidade? Liberato Salzano, Liberato Salzano. sim, bem no norte do estado. Então, essa foi a minha realidade, né, trabalhando na roça. Eu tenho 2 irmãos, um que é 5 anos mais velho e um que era 5 anos mais novo. Uhum, E esse mais novo era meu irmão, mas era meu filho, porque a gente entendi. era bem grudadinho. Entendi. Não sei se dá pra gente colocar no ar aquela imagem, né, da casa da Ed lá em Liberato Salzano. Conta um pouquinho aí da tua infância nessa, né, porque a gente vai falar da Ed empreendedora, que vai servir de inspiração para muitas pessoas, né, Sim. micro, pequeno empresários enfim, vão crescer ainda. A Ed cresceu, a Ed, eu posso falar, é uma empresária de sucesso, um empreendedor de sucesso. Mas Amém. veio de Liberato Salzano, dessa casinha aí. Conta um pouquinho desse momento. Essa casinha, Matheus, vocês estão vendo uma parte nobre dela já, porque tem um banheiro de alvenaria e para diante uma área. Então olha que espetáculo, Tá né. lindo.
porque quando eu nasci não tinha isso, nada disso, né, era bem mais simples. Eu ainda brinco que papai colocou grades na janela para ninguém mexer, mas olha o portãozinho com uma tramelinha do Mas lado de olha, fora, protegeu só a janela é só mesmo. a janela. Então assim, uma vida muito simples, essa casinha ainda existe, né, papai não mora mais nela, né, Uhum. paizinho mora na cidade agora, mas essa casinha ainda existe, ela tá lá, um pouquinho antes aqui tem galpão, do lado de baixo tem um chiqueiro bem grande, ou tinha, né, penso que ainda tenha, mas é bem no interiorzão da cidade, a 8 quilômetros da cidade, estrada de chão, e era aí o nosso cantinho, né, foi aí que eu nasci. Liberato Salzano. Bom, e quando que entrou a fé na vida da Ed? A Ed crescendo, adolescente. A tua fé, ela começou desde berço, em casa? Como é que foi? Não, eh, a minha fé começou um dia, quando eu vim a Porto Alegre, porque assim, né, Matheus, na cidade pequena não tinha onde a gente trabalhar, não tinha o que fazer, aí eu vim a Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, eu entrei numa igreja, lá no centro de Porto Alegre. E eu entrei naquela igreja e eu sentei e eu dormi. Porque assim, eu queria entender a verdade. A minha verdade era uma, né? Que o meu pai tinha me ensinado, minha mãe, enfim. Mas qual era a verdade daquele povo que estava ali? Mas eu dormi. E eu acordei na hora da oferta. Então eu olhei assim, eu disse, gente, o que que é esse escoador de café gigante que as Com a dor pessoas de cabeça. ficam passando, né? Não entendi nada. Mas foi assim, curiosidade, né? Que eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. E aí depois eu fui de novo, e depois eu fui de novo, e depois fui de novo. E aí conheci o homem mais bonito de Gravataí ali dentro, e aí Deus foi providenciando tudo. Nesse período, então, tu já não morava lá no interior, já morava na Grande Porto Alegre. Nesse período eu era freira. Freira? Sim. Tá, mas então vamos. Um parênteses aqui. Vamos, vol- Freira, por quê? vamos Como é que voltar um aconteceu isso pouquinho. aí? Eu saí muito cedo de casa, né? E eu fui para um convento. E esse convento, me trouxe a Porto Alegre para eu estudar. E depois desse estudo eu fui passear no centro, conhecer, olhar, né, o centro de Porto Alegre. E foi aí que eu entrei numa igreja evangélica. Então, sempre respeitando demais, todas as denominações, mas a verdade liberta. E ali começou um processo de libertação. Entendi. E já em Porto Alegre, já morando nessa região, eh, tu começou a empreender, quando tu já era cristã, já era evangélica? Uhum. Como que começou a nascer a Ed empreendedora? Porque tu é CLT e depois tu passa a ser CNPJ. Sim. Muitas pessoas, Ed, que querem empreender vão nos assistir. E nesse momento elas ouvem, elas assistem, elas se identificam. Como que nasce o empreendedorismo na vida da Ed? Era uma mulher bem-sucedida que decidiu empreender? Não? Como que nasce o CNPJ? Eh, o meu primeiro emprego em Porto Alegre foi de babá. E Abá. eu trabalhei 5 anos como babá. E eu morava na casa dos meus patrões. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Mas eu sempre ouvia eles falando assim: ela é muito inteligente. Ah, ela é muito ligada. Isso eu ouvia muito. E eu tive a oportunidade com eles de fazer a minha primeira faculdade, minha primeira graduação. Eh, Quando a menina que eu cuidava cresceu um pouquinho, eu já fui direcionada para estagiar no Banrisul através deles. Então, dentro desse contexto, Matheus, Deus sempre foi muito bom, muito presente, mesmo eu sem entender, mesmo eu ignorante na fé ainda, mas Deus sempre ali, sabe? Sempre muito presente, porque quando eu fui estagiar no Banrisul, da antiga agência Coliseu, ali no centro de Porto Alegre, eh, eu já tive o meu primeiro contato com o mercado financeiro, né? Então, aquilo ali me brilhou os olhos, me encantou, né? Então, esse foi um primeiro contato, mas assim, como estagiária, primeiro CLT, depois estagiária. Aí depois eu me casei
E aí, meu esposo, morava em Gravataí. E eu não queria morar em Gravataí, porque eu achava Gravataí muito feia, mas eu não conhecia, né. Então sim, compramos a nossa primeira casa em Gravataí, viemos morar pra cá vim, né, ele já morava aqui. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa, de vendedora como CLT. E naquele tempo, onde não tinha rede social, isso eu tô falando de 16 anos atrás, Uhum. tinha consórcio nessa empresa, e uma empresa que eu amo muito até hoje. E eu entendi ali, dentro de uma venda porque tinha tudo na loja, tinha material de construção, tinha tinta, tinha tudo que possa imaginar. E tinha consórcio. E eu comecei a vender consórcio e eu entendia que eu vendia pouco material e muito consórcio, e o meu salário era melhor do que a turma toda, que vendia muito material e pouco consórcio. Aí eu disse: "Opa, eu trabalho menos, eu me esforço menos, não tenho que carregar coisa arada e consigo ganhar bem". Então esse foi o meu primeiro contato com o mercado financeiro, de fato, né. E aí, tu decide sair dessa empresa Isso. e como que tipo de coragem tu tem que ter para dizer assim: "Eu acho que eu consigo tocar um negócio". Como é que funciona isso? Eu acho que não funciona assim, Matheus, porque assim, é muito difícil o empreendedor bater no peito e dizer: "Eu vou". Uhum. Eh, o negócio dá medo, o negócio é difícil, mas Jesus foi divisor de águas na minha vida, sabe, Matheus. Então assim, aí eu saí dessa empresa para meu filho nascer e logo em seguida eu já entrei em outra empresa onde o foco era só mercado financeiro, Uhum. só. E aí passaram-se um tempo, e aí depois eu recebi um convite para gerenciar um escritório desse mercado financeiro, e depois eu comprei esse escritório. Meu esposo sempre me incentivando, sempre me apoiando, embora a área dele seja outra, sempre muito ajudador, apoiador, né. Mas sempre assim, colocando o cajado, que o mar não era comigo. Até hoje não é. Sim. Então eu coloco o cajado e eu confio muito, sabe. Eu confio muito que se tu tiver direção, propósito, e tu tiver o olho no alvo, vai, porque ele tá contigo, entendeu, Matheus? Mas assim, o início posso usar o termo desesperador? Empreendedores vão entender o que eu tô falando. Então, assim, é tudo muito desafiador, é tudo muito, né, tu tem que ser um pouco psicólogo dos teus colaboradores, tu tem que ser um pouco contador, tu tem que ser um pouco advogado, tu tem que meu Deus, é muita coisa, né, para uma cabeça só. E ainda às vezes eu penso que talvez seja um mercado tão masculino dentro desse contexto todo, eh, e aí vem Jesus e diz: "Calma, calma, que o cajado tá ali, deixa comigo que eu vou direcionando". Deixa eu tocar num assunto, tu falou que é um mercado muito masculino, esse mercado financeiro. Como que é, como que está sendo ser uma mulher de sucesso no mercado financeiro? Tem mais desafios pelo fato de ser mulher ou não? Pode ficar à vontade para falar. E que desafios são esses? Gente, tem gente que entra no escritório, me olha e diz assim: "Tem alguém para me atender?". Mas Deus é tão bom comigo, Mateus, que assim, eu tenho pessoas espetaculares do meu lado, sabe. Aí eu digo: "Sim, tem sim, fica à vontade, pode sentar", né. E aí eu chamo o meu gerente, eu chamo um colega para atender. Então sim, né, eu sou uma mulher assembleiana, então, tem muitos desafios, né. Então, só em eu ter recebido o convite para estar aqui hoje, eu me sinto muito privilegiada, sabe, Mateus. Dando a Deus toda a honra e toda a glória, claro, mas falar sobre isso não é fácil, sabe. Viver um dia a dia com uma calculadora na mão, trazendo números, trazendo contextos, dentro de um país onde a corrupção é muito ativa, onde taxa de juros é absurdamente alta, e tu tá ali direcionando outros empresários nesse mercado, eu penso que é um pouco mais desafiador do que talvez um mercado dentro de uma linha, mais ativa, que seja alimentação ou vestuário, enfim, Uhum. né. Então, fácil não é, mas com Jesus é possível.
Que legal, que benção. Ainda sobre isso, hã, eu queria ver contigo sobre na linha dos desafios, né, hã, atenção você que está começando a empreender. A gente está falando com alguém de sucesso, que é a Ede, que tem um escritório no centro, da cidade de Gravataí, que já é o quarto PIB do estado, né. Gravataí, para quem não sabe, já é o quarto PIB do estado. Cresce, cresce, desenvolve, desenvolve. E a Ede é uma empreendedora de sucesso que tem seu escritório bem no coração da cidade, bem no centro da cidade. Tem muitos desafios e ela falou de alguns deles. Aí você olha para ela e diz assim: agora tá fácil. Sobre os desafios, teve algum momento em que tu disse assim: Tchê, eu acho que eu vou desistir? Já pensou em desistir? Porque assim, tem alguém que daqui a pouco está nos assistindo, está iniciando, e talvez no primeiro desafio pense em desistir. Tem um sábio que disse, tem uma frase que o cemitério é o lugar onde os maiores sonhos estão enterrados, né? Algum momento aí ele disse assim, vou desistir, não desistiu e hoje olha para trás e diz assim, ainda bem que eu não parei? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Você quer empreender? Não desiste. Não desiste. Persista, tenha foco, porque assim, Matheus, a vida do empresário é uma montanha-russa, né. Tem um ano que está excelente, está lá em cima, olha o mercado imobiliário de Gravataí hoje. Aonde a gente olha tem empreendimento, né, tá em ascensão. Em compensação, outros mercados estão declinando, né. O ano que vem vai ser o contrário, existe uma política de créditos dentro disso tudo. Então, assim, o que eu vejo muito: "Ah, mas eu sou empresário pequeno". O que que é um empresário pequeno? Poxa, se Deus colocou no teu coração empreender, vai lá, faz o melhor de ti. "Ah, mas eu só vendo pano de prato". Não, espera um pouquinho. Você vai vender os panos de prato. Os panos de prato que você vender, vai ser os panos de prato que vai honrar o Senhor, não é qualquer coisa. Então, assim, e se você vende pano de prato, você consegue vender qualquer outra coisa. Então, tem uma frase que eu digo assim que às vezes, as pessoas te enxergam um leão e a gente mesmo se enxerga um gatinho, algo pequenininho, que a gente precisa colocar isso diante de Deus, sabe? Para que a gente tenha para que a gente consiga enxergar a nossa identidade diante de Deus. "Ah, eu sou uma mãe, eu sou esposa, mas nessa área eu não consigo". Não, espera um pouquinho. Se a Bíblia diz que nenhuma habilidade me falta, o que que eu preciso fazer para crescer? O que que eu preciso fazer para seguir? A Bíblia diz de fé em fé. Fé. Nessa palavra eu vejo degraus, sabe? Porque a minha fé de hoje não pode ser a mesma de quando eu comecei, que eu não sabia manusear o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Então a minha fé hoje tem que ser uma fé mais madura, uma fé um pouco mais, mais racional, um culto racional, conforme a Bíblia fala, né? Então, como que eu vou ser negligente nessa área? Como que eu vou me diminuir nessa área? E eu não estou dizendo que a gente precisa se engrandecer, eu estou dizendo que Deus é o dono do nosso negócio. A cadeira principal da nossa sala, o altar, que eu ando escutando muito essa palavra, sabe? Aonde está o nosso altar? Então, é colocar de fato as coisas diante de Deus e pedir a misericórdia e pedir o discernimento dele, mas não parar no tempo, né? Vai lá, vai estudar, vai aprender, vai assistir pessoas que deram certo e que, se você olhar de fato, os empreendedores que deram certo, não foi da noite para o dia, né? Teve muitos altos e baixos. Então, a minha mensagem é: não desiste. Muda a rota, chama Deus para o barco, mas persista, que vai dar certo. Bom, e como que é ser uma empreendedora? Tu falou de como é ser uma empreendedora mulher no mercado financeiro, tem seus desafios. E cristã, Ed, como os teus valores influenciam nos negócios? Mateus, nós estamos em 2 pessoas nessa mesa, né, mas para os meus olhos tem 3. Tá eu sentada aqui, você tá sentado aí e Jesus está sentado aqui do lado. E é assim que eu levo meu negócio também. Então, assim, eu trabalho com o Espírito Santo sentado do meu lado, porque a gente mexe com dinheiro. Então, dentro, vamos lá, de um sistema extremamente corrupto,
eh, não é fácil, sabe. Então, uma vez uma pessoa até me falou assim: "Ah, tu tem que trabalhar como se o dono da tua administradora tivesse sentado do teu lado". Aí eu só ouvi assim, né, eu disse pensei comigo: "Não, eu trabalho com Jesus sentado do meu lado". Então, eh, quando a gente tem uma linha, né, um direcionamento de negócio, fica mais claro o nosso trabalho, sabe. Fica mais o objetivo, a gente tem aquele alvo, e o objetivo é aquele alvo que é Jesus, que é a nossa salvação. Então, esse é o meu essa é a minha linha, sabe, de uma mulher cristã, empreendedora, serva, esposa, enfim. Além de muito habilidosa na tua área, no teu mercado, tu deixa claro que Jesus anda, vive em ti, vive contigo. Alguma vez você enfrentou alguma resistência por isso, pela tua fé? Porque, como tu falou, tu carrega a tua fé como uma bandeira. Alguma vez teve alguma resistência? Talvez não fechou uma parceria por causa disso? Ou graças a Deus, não? Sim, já enfrentei resistência. Talvez por ser cristã, não. Embora eu me posicione, né? Minhas redes sociais são bem posicionadas. Primeiro meu Jesus, depois as outras coisas demais, enfim. Mas por ser mulher, sim, tem alguns tipos de reuniões ou coisa assim que eu preciso pedir um help para o meu gerente. Ainda tem isso, Ed? Tem. Quando tu fala o teu gerente, é bom que as pessoas entendam. Quando tu fala o teu gerente, tu não tá falando de alguém na hierarquia ali da empresa acima de ti. Tu é a dona da Sim, empresa. Quando tu fala que tu tem que pedir um help pro teu gerente, tu tá pedindo um help pro teu colaborador, porque a pessoa prefere ouvir o teu colaborador mesmo tu sendo a dona. As sim. pessoas sabem que tu é a dona da empresa? Sabem. E mesmo assim, ainda Sim, tem isso, Ed. preferem conversar com o homem porque é sobre números. Sim, E tem. por que que tu acha que ainda existe essa visão? Hã, então, boa pergunta. Eu diante de Deus, eu não me questiono isso. Eu vou para o próximo, É? entendeu? Sim, porque nós somos em 9 pessoas no escritório. Então, ali, assim, por exemplo, né, segunda-feira a gente vai ter um evento, e esse evento requer um cuidado específico com, um coquetel, né. Eu não sou boa nisso, mas eu tenho para quem delegar. Então, quando eu encontro esse tipo de percalços, e não é só esse, são vários, eu tenho para quem delegar. Porque se eu abraçar tudo, Matheus, eu não dou conta, né. Então, assim, eu sou muito comercial, eu gosto da venda, embora eu resolva muita coisa ali dentro, ou a maioria das coisas ali dentro, eu gosto de estar diretamente ligado na venda. Então, se eu for abraçar tudo, ainda mais essas coisas que eram para me chatear, digamos assim, que eu não, de fato não me importo, porque, de novo, né, eu tenho parceiros, eu tenho amigos de fé. O nosso escritório são todos cristãos, então eu tenho para quem delegar e tá tudo certo. Segue. Nessa linha, tu trabalha com vendas, né? Sim. Hã, tu falou de: "Aqui tá complicado, aqui tá negativo, vamos para o próximo". As pessoas que querem empreender e ficam, gastando muita energia no negativo, o que que tu diria, sobre isso? Porque às vezes, é só apertar start e vamos para a próxima, não para aqui. Sim. Sai desta caixa. Sai dessa bolha. Gente, a Bíblia tem chaves, né? Todo mundo já deve ter escutado essa frase: "A Bíblia tem chaves". Mas eu preciso ir lá, pegar a chave, botar na porta, deschavear e abrir a porta. Eh, eu preciso ter essa vontade, eu queria frisar muito nessa palavra, vontade. Porque quando Jesus estava lá na cruz, o que que ele disse para o Pai? "Se for da tua vontade". Porque a vontade dele não era passar dor, né, mas a vontade que predominou foi a vontade do Pai. Então, vontade, gente, vamos lá, quando eu comecei, a gente panfleteava na sinaleira, a gente panfleteava, sabe, e era a forma de trazer cliente, no panfleto, né, na sinaleira, na porta de restaurante, era assim que a gente vendia. Aí veio a pandemia, aí entrou a rede social. Quem é que sabia o que que era Zoom?
Quem é que sabia o Verdade. que que era uma videochamada para um atendimento, entendeu? Então, assim, vamos lá, vamos aprender, vamos virar a chave, vamos entender o que que é rede social, vamos entender o que que é um Instagram, vamos entender, hã, quantas vezes eu estou buscando alguma coisa no Instagram para algum parceiro para comprar alguma coisa, e eu vou lá e a pessoa está com a rede social bloqueada. Como que a pessoa quer me vender um negócio se eu tenho que bater na porta dela e esperar a boa vontade dela Sim. abrir, né? Então, assim, a Bíblia tem chaves, a Bíblia toda é de várias chaves, né? E a principal obediência, entender a nossa vontade de ainda até a gente estava brincando há pouco, né, Mateus, com a palavra te vira, É. a frase, aliás, né? Te vira, vai lá, estuda, eh, pega conteúdo, vai ler, vai aprender. Mas, de fato, a gente não pode parar no tempo. E eu conheço pessoas que entram em bolhas de negativo ou de nãos recorrentes, e a venda é isso, tem muito não, né? Então, e a pessoa começa a entrar naquele buraco, digamos assim, e tem uma dificuldade gigante de sair, e isso remete a uma depressão. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Se olhar, se entender, opa, não é por aqui. Ter pessoas que consigam te assessorar, né? Ter uma ajuda. Poxa, como é que tá teu relacionamento com o teu pastor? Como é que são os teus amigos? Tu tem amigos que tu possa contar para oração? Tu tem amigos que tu ore com eles, para eles, com eles, né? Para que te ajude dentro disso. Tu tens amigos que empreendam ou dentro da tua linha de relacionamento? Ah, não, os meus amigos são tudo, desculpa a expressão, pior do que eu. Uhum. Gente, vai orar. Primeiro para Deus levantar esse povo todo e depois para ter uma rede de relacionamento que te impulsione também, né? Então, assim, se entrar na bolha, foge. Foge, cai fora, pede ajuda. Jesus ajuda, hein? Jesus é presente, onipotente, onipresente e onisciente. E ele está ali sempre junto. Mas a gente precisa tomar nossa posição também. Para encerrar a linha do empreendimento na vida da Ed, tu usou uma frase agora, Jesus ajuda. Jesus ajuda mesmo a empreender? Eu já ouvi alguém falar uma frase mais ou menos assim: eu sou cristão, meu CPF é, mas o meu CNPJ para ter sucesso não precisa ser. O que tu tem a dizer sobre isso? Se eu trouxer ele para o centro, ele me ajuda nos negócios? Tu tá falando de mercado financeiro, um mercado tão competitivo e às vezes tão, eu não quero usar essa expressão, injusto. Alguém puxando o outro para trás. Tem como trabalhar de forma ética e cristã? Se eu for assim, se eu seguir os princípios, ele vai me ajudar? Jesus ajuda o CNPJ ou não? Vamos falar de Pedro? Vamos lá. Que baita empresário era Pedro. Sim, Jesus Verdade. ajuda o empresário. Gente, olha o que era Pedro. Vamos lá, vamos trazer o Pedro para os dias de hoje, Matheus. Eu gosto muito de Pedro, gente. Muito. Então, assim, imagina Pedro lá, pescando, noite toda. Aquela rede suja, né? E o que que aconteceu quando terminou a noite? Pescaram muito, né, Matheus? É, nada. Nada. Não pescaram nada, nada, nem uma sardinha. Aí chega Jesus, né? E que horas era mais ou menos que Jesus mandou ele lançar a rede de novo? Era a partir do dia, não era momento ele pescou durante a noite e não pegou nada. Vamos lá, meio-dia. Meio-dia. Que peixe que tá ali no mar, meio-dia, né? E olha a, a, a devolutiva do Pedro para Jesus. Nós pescamos a noite inteira, nós não pegamos nada. É, mas, sob a tua palavra, eu vou lá de novo. Vai lá de novo. Vai lá de novo. E aí, nesse caso, Jesus já não estava mais trabalhando só no Pedro. Jesus estava trabalhando no cardume todo, porque Uhum. mandou os peixes tudo para baixo do barco deles, né? Então, como que eu vou dizer que Jesus não ajuda o empreendedor?
olha o que ele fez, olha a pesca que o Pedro fez, né. Então sim, gente, Jesus está no teu negócio. Imagina só, tá no meu CPF, no meu CNPJ não. Aí entra a palavra até quando cocheareis entre 2 senhores, né. O meu Dos senhor pensamentos também. o senhor do meu CPF é um, o do meu negócio é outro. Não, não esquece isso. Vai lá que Jesus é contigo, da mesma forma que ele encheu a rede de Pedro, né. E tem que entender que o empreendedor, ele é um gerador de emprego. Então, se o CNPJ dele está indo bem, o colaborador está recebendo em dia e levando o sustento para casa, né? E o fato de Pedro ter pegado aquela exorbitância de peixe a ponto de ter que chamar o outro barco, né, o de João, para ajudar, enfim, é porque ele obedeceu à palavra, esteve debaixo da palavra, o empreendimento dele teve sucesso, o barquinho dele encheu e o dos vizinhos ali também encheu. Então Jesus ajuda o CPF. Mas eu quero deixar um porém nisso tudo também, Mateus. E se de repente eu for lá e jogar minha rede de novo e não encher? E não acontecer? E aí, o que que acontece? Que daqui a pouco tem gente nos assistindo e vai dizer assim: "Mas poxa, eu já estou jogando a minha rede faz 6 meses e o peixe não está vindo". Qual é a tua postura? Qual é a tua posição diante de uma negativa? Qual é a tua posição diante de um não, de um não deu certo? A gente precisa aprender, Mateus, sobre uma fé sólida, sabe? Uma fé que não diz respeito ao que eu e tu enxergamos. Há uma fé que está acima da nossa visão, sabe? Há uma fé eh, eh, que mesmo na luta tu consiga glorificar o nome do Senhor, sabe? E essa é a parte mais difícil do empreendedorismo, porque enquanto tu tá com o barco cheio de peixe, é muito fácil tu glorificar, sabe? É muito fácil tu estar junto. Mas quando o negócio aperta, tu vai negar? O que que tu vai fazer, né? Olha, Pedro, eu tô cuidando, eu sei quem tá aí ao redor de ti. Então, assim, aonde está posicionada a minha fé, sabe? Porque onde estiver posicionada a minha fé, eu vou ter visão. Pô, aqui não tá dando certo, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso direcionar, eu preciso. Aqui não dá, essa porta não dá. Deus fechou essa porta, amém, vamos para a próxima. Então, assim, a nossa fé precisa ter essa maturação para que a gente também seja cristão diante do não. Porque o não tá aí, o dia mal tá aí, né? Então, penso que isso também é bem importante. Sabe que eu tive uma experiência e tu como empreendedora comenta sobre isso comigo. Teve um período em que eu conversei com um empreendedor de Novo Hamburgo, não vou citar o nome dele nem a empresa, porque eu não conversei com ele antes. Eu estava num momento bem complicado financeiramente e murmurando, sabe aquele filhinho chato? Sabe quando o filho quer uma futilidade, tu não dá, tá no mercado, tá cheio de brinquedo em casa. Aí ele olha um no mercado que talvez ele tenha um semelhante, mas ele queria aquele e faz uma birra. Eu acho que tava um pouquinho birrento. E naquele dia, ou melhor, naquela noite, eu não tinha condições de ter algo que eu queria, por questões financeiras. E aí, eu trabalhava numa rádio e esse empreendedor tinha um programa toda quinta-feira à noite e eu conversei com ele fora do ar. Eu disse assim: Tia, eu quero conversar contigo depois do programa. Por quê? Porque tu era um cara que me disse que antes de Jesus entrar na tua vida, tu morou na rua, tu mendigava, tu usava drogas e hoje eu acabei de te ouvir discutindo no celular, né, esquentando a cabeça por causa do muro do teu apartamento em Floripa. Falei, cara, me ensina o caminho. Eu disse pra ele exatamente isso. Eu quero que tu me ensine a ter dinheiro, a ser próspero. Bem assim. Ele falou, tá, depois do programa conversamos. Terminou o programa, fomos na rua. E aí eu disse assim, e aí, cara? Ele olhou, Mateuzinho, o que que tu quer? Eu quero ter dinheiro. Aí ele falou, tu quer que Deus te abençoe e te prospere?
Disse, quero. Tu quer que eu te ensine o caminho? Sim. Então vamos lá. São 3 coisas para Deus te abençoar, para Deus prosperar a tua vida em todas as áreas. Primeira delas, vamos ver se tu tá pronto para isso, porque às vezes o empreendedor ainda não tá pronto. Primeira, Mateus, tu quer ter muito? Tu tá feliz hoje que tu não tem? Tu quer ter? Enquanto tu não tem, tu tá de boa e tá de bem com Deus, tá louvando Ele por isso? Aí eu parei e pensei, não, eu tô bravo porque eu não tenho. Aí ele falou, então, primeiro erro. Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter muito, como sei viver na escassez, lá tá? Filipenses capítulo 4. Aí eu olhei e disse, poxa, eu acho que eu tô birrento. Eu não tô pronto ainda. Enquanto eu não tenho, eu tô bravo. Segundo, Mateus, pra que tu quer? Aí eu parei e pensei, eu ainda não sei por que eu quero esse tanto aí. Eu não sei. Aí ele falou, então tu não vai receber, Deus não vai te abençoar, Deus não vai te dar isso, Deus não vai te dar esse presente, porque tu não sabe pra que tu quer. É dar uma Porsche pra quem não tem habilitação, vai dar acidente. Aí eu disse, não tô pronto. Terceiro, Mateus, e último. Se um dia tu tiver, seja liberal. A igreja está precisando comprar cadeiras. Dê uma oferta para que a igreja compre cadeiras. A assistência social da igreja está precisando comprar cestas básicas. Ajude na compra das cestas básicas. Passou na rua, tá na sinaleira e tem um menino vendendo balinha de goma. Tu não gosta de bala de goma? Compra bala de goma. Por amor à vida do menino. Se possível, compre material escolar. Faça, seja liberal com isso. Ele disse, Mateus, é incrível. Quando tu faz isso, abre uma janela no Uhum, céu, no concordo. teu empreendimento. Isso é real mesmo? Eu posso contar 2 experiências dentro desse e de tantas que eu tive. Teve uma vez, Matheus, que me ligou um pastor de um centro de recuperação e falou assim: "Irmã Ede, estamos sem comida". E 2 coisas que me pegam muito, assim, sabe, Matheus, fome e frio. Então eu disse: "Ah, pastor, então faz assim, ó, vem nesse mercado aqui e aí eu vou ali também e a gente se encontra ali ou a gente vê alguma coisa, tá?" "Tá". E aí eu fui no mercado, que já é outro, né, mudou de nome, o mercado aqui do centro, enfim, aí fomos. Eu tinha 1.200 na minha conta. E aí eu dei um carrinho pra ele, eu disse assim: "Vai ali, pega frango, e farinha, que eu vou pegar as outras coisas", "Tá, tá". Foi ligeirinho, ele pegou, porque eles faziam pães, faziam tudo lá. E aí nós chegamos no caixa junto com 2 carrinhos, né. E quando nós passamos no caixa deu 1.100 e enfim, acho que sobrou 20 ou 30 reais na minha conta. Aí fomos daí ele foi para o estacionamento, colocou as coisas lá no carro, chorando, louvando a Deus e foi. E eu voltando para o escritório, eu parei e disse assim: "Deus, como é que eu vou contar para o meu marido que eu gastei o nosso Todo dinheiro. dinheiro para dar comida para quem não tinha?" Sabe? Eu disse: "Então, o senhor vai preparar isso, porque eu não sei como contar", né, assim, não pelo fato dele ficar bravo, mas eu deveria comunicar. Então, não gaste sem contar para o seu marido, comunique É, antes. Eu cheguei no escritório, na loja onde eu trabalhava, aí eu sentei e toca meu telefone. "Oi, mana, tudo bem?" E eu disse: "Oi, querido, tudo?" Era um colega de uma cidade vizinha. "Tu lembra que um tempo atrás tu me passou um cliente aqui que queria comprar e que tu tinha era difícil tu vir aqui atender ele, tu me passou esse cliente?" Eu disse: "Lembro. Nossa, faz quase 2 anos." "Pois é, ele comprou, ele contemplou e ele vendeu a carta contemplada. E eu quero dividir contigo esse valor do lucro que eu tive." Eu disse: "Tu tá falando sério?" Eu disse: "Tô." "Qual foi o lucro?" 10.000, 5 poxa, para cada um. Eu me emociono, sabe, porque Deus provê muito, muito, Deus provê muito. Então, assim, não foi só uma, desculpa. Não foi só uma situação, assim, foram várias. Aonde está teu coração? Teu coração está preso no dinheiro?
teu coração tá preso em coisas materiais, sabe, tu consegue desprender. Eu sempre digo: "Se eu tiver 2 e tu não tiver nada, é porque eu tenho 1 e tu tem 1", entendeu? Teve uma situação agora nas enchentes que eu tenho uma amiga que eu amo demais, uma mulher de Deus, assim, ela a casa dela tem 2 andares, e o andar de baixo tapou de água. E dentro desse ela estava morando numa casa emprestada, e ela veio pregar na nossa igreja mesmo assim. Mesmo passando por essas dificuldades, ela veio pregar. E quando eu fui para o culto, eu fui dizendo assim: "Senhor, eu às vezes digo isso, sabe, eu sou tão tapada, às vezes, para o que o Senhor quer de mim, então, assim, faz ela falar no altar o que que ela tá precisando, que eu quero abençoar ela com alguma coisa, né". Mas, Mateus, eu pensava assim, sabe, talvez num jogo de um faqueiro, sabe, um jogo de prato, alguma coisa assim. E ela subiu no altar falando em mesa e falando em mesa. E eu dizia para Deus assim: Espera um pouquinho, como assim uma mesa? Uma mesa muito caro". Aí tá. No outro dia eu cheguei na loja e aquele assunto, sabe, e o Espírito Santo ele é feio dizer que o Espírito Santo incomoda, né, não é essa a expressão. Inquieta. Inquieta, isso. E aí, eu liguei para uma loja onde uma amiga minha trabalhava e disse assim: "Amiga, tem mesa aí, assim, assado?". Porque ela contou que o sonho dela era ter uma mesa de 6 lugares e 30 dias antes da enchente, ela foi, na loja com o esposo dela e ela achou a mesa que ela sonhou com aquela mesa. Só que não conseguiram comprar aquela mesa, compraram uma de 4 lugares. E quando aquela mesa chegou na casa dela, ela disse: "Poxa, Deus, não era essa que eu queria". E a chuva debulhou a mesa, entendeu. Quando ela viu a mesa debulhada, ela disse: "Ai, que vá mesmo, porque não era essa que eu queria". E sempre glorificando a Deus em tudo, né, ela é uma mulher de muita fé. E aí essa minha amiga disse: "Ai, mana, assim, ó, entrou uma mesa hoje na promoção, porque ela é a última da loja. Então é um estoque que a gente tá terminando com ela". E ela me mandou uma foto. Mateus, pensa numa mesa lindíssima, linda, com tampo de vidro fumê em cima, com pés de madeira, enfim. "Quanto que é?". "Tanto". Eu disse: "Tu entrega pra mim?". "Entrego". Fiz o Pix, ela foi lá e entregou. Eh, Essa amiga enlouqueceu, porque era a mesa que ela queria. Aí, ok. Passa um tempo e eu tinha um sonho, sabe, de ter cadeiras na minha sala. E eu sonhei com essas cadeiras. E eu queria comprar essas cadeiras à vista. Hã, e aí esperei um tempo, né, tava com umas cadeiras ruins lá, mas o meu objetivo era aquelas, e eu ia esperar até juntar dinheiro para comprar aquelas. Aí, né, Deus abençoou, juntei o dinheiro, aí eu fui na loja. Como eu estava com o uniforme, o dono da loja disse assim: "Tu não é a Ede, assim, assim, assado?". Eu disse: "Sou". Fiquei olhando, né, pensei: "Quem? Isso é bom ou isso é ruim?". E aí ele disse: "Ah, tá". Aí, enfim, né, fiz os pedidos das cadeiras, tudo mais. Fiz o Pix no QR Code, peguei a nota. Quando eu cheguei em casa, eu comprei 8 cadeiras e eu paguei 6. Sabe quando tu bate de fato, assim? Uhum. Assim: "Meu Deus, eu fiquei devendo 2 cadeiras para o homem". Me cobraram errado, né. Liguei para ele, eu disse: "Ô, meu amigo, olha só, eu fiz um Pix, tá aqui, a nota tá aqui, mas tem um valor diferente aqui. Eu acho que eu fiquei te devendo". Ele me disse assim: "Tu deu uma mesa para minha filha". Puxa vida. Não é filha de sangue, eles são, amigos e congregam juntos, mas eu nunca quis imaginar isso. E então, dentro desse presente que tu deu, eu tô te presenteando também, né. Tu honrou ela e eu quero honrar a tua vida com isso. Então, de novo, onde está teu coração, sabe? Aonde tu faz vista grossa, aonde tu não tem a sensibilidade, o que Deus faria, o que Jesus faria. Então, e se tu me permite mais um último exemplo, tem um casal na nossa igreja que eu amo muito e que é só eles que arrumam a ceia. E eu me, sabe, sempre dizendo assim: "Poxa, eu tenho que ajudar eles, né". E eu chegava na igreja sempre no dia da ceia, hã, e eles já tinham arrumado tudo e eu esqueci, esquecia. Aí um dia rolando rede social,
eu vi um negócio lá de ceia que vende num potinho bonitinho, pronta, ceia pronta, sem dar trabalho. Sabe, meu coração quase saiu pela boca. Está aqui ó, a forma de eu ajudar eles. Eles não ficar cortando pão, enchendo copinho, sabe? Eu disse, Senhor, me dá sabedoria, discernimento com o meu dinheiro para eu poder abençoar dessa forma também. Então, hoje, eles só vão lá para pegar o copinho e botar na bandeja, sabe? Porque eu consigo abençoar a nossa igreja com a ceia. Entendi. Então, é sobre isso, é sobre onde está teu coração. Seja generoso. Tá preparado para receber o que Deus tem para ti? Não, não tô. Então, vamos buscar, porque Ele é dono de tudo, né? Ed, mudando um pouquinho a pauta, a gente aqui no Sal e Luz tem o intuito de inspirar, transformar e conhecer histórias e fazer histórias conhecidas. E tu tem um momento de superação na tua vida, que foi o episódio em que você acabou perdendo seu irmão. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir, estão enfrentando o luto, a dor, a tristeza e não estão conseguindo superar isso. E talvez a história da Ede sendo conhecida vai ajudar muita gente a, a superar, não sei se é a palavra, não sei se supera, mas vencer, né? Daqui a pouco a dor de um luto. Conta um pouquinho como é que foi, o que que aconteceu na tua vida e como foi lidar com essa perda, né? E seguir firme. Então, essa é a parte mais dolorida da vida. Eu acredito que de todo ser humano, né? Eu perdi o meu maninho mais novo, né? Que é meio humano, meio filho, né? O menino que eu conversava todos os dias às 5 da tarde. É, então, meu mano morava no Maranhão, era agrônomo, um menino genial, inteligentíssimo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ah, e a gente só supera. Eu também creio que essa palavra não é adequada para luto, sabe? Mas quando tu tens certeza de salvação e de vida eterna, as coisas ficam mais fáceis ou menos difíceis. Porque o luto é uma ferida, e dentro da neurociências, que é uma das minhas formações, a gente também trata disso, né? Ah, é uma ferida que não tem lugar no nosso coração para esse tipo de dor. Ah, e eu acredito que se tivesse, a gente ia banalizar muito o que Jesus fez por nós na cruz, que já é banalizado, né, pelo mundo, enfim. Mas trazendo o luto para a forma humana é terrível, Matheus. É uma dor, gente, que não tem como eu dizer assim, eu desejo que ninguém passe, porque um dia todo mundo vai passar, sabe? Mas assim, o silêncio é ensurdecedor. Ele grita, sabe? E a falta, ela grita demais. Mas quando eu soube que o meu irmão estava morto, eu conversei com ele às 5 e pouco da tarde, às 7h30, 8 horas ele estava morto. A primeira coisa que eu fiz, estava só eu e meu pequeno em casa, eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, muito obrigado. Foram 36 anos do melhor irmão que eu podia ter. E agora eu preciso que o Senhor me dê capacete, escudo e couraça. Porque eu preciso contar isso pro meu pai e pra minha mãe, que moram lá no interior. Porque eu preciso fazer todo um funeral, porque eu preciso cuidar dessa parte toda e continuar cuidando de pai e de mãe, né? Meu irmão mais velho mora fora do país. Ah, então, gente, não é fácil, sabe? E a gente começa a entender assim, vai passar. Não fale isso para quem tá de luto. Não fala isso, porque não vai passar, sabe? Jesus tá ali, ele é o bálsamo presente no meio da dor. Mas quando tu tem um alvo, quando a gente tem um foco, quando a gente tem uma certeza, Mateus, que o meu Jesus veio e disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. E é para ali que tu vai, Mateus, é para ali que eu vou, sabe? E é para ali que essa equipe toda vai, em nome de Jesus. E foi para lá que meu maninho foi, sabe? Então a certeza do que Jesus veio fazer aqui,
Quem é Jesus na minha e na tua vida, sabe? Ele é o cara que eu vou assistir todo domingo, o pastor falar lá no culto? Ou é o cara que senta comigo na refeição, que eu digo muito obrigado pela comida que eu vou comer, que seja lá o que for, sabe? Qual é o relacionamento que tu tem com o teu Jesus, com o meu Jesus? E isso faz uma diferença gritante, sabe? Porque a gente consegue se perceber, poxa, eu tô muito triste, eu tô tô entrando talvez numa depressão. Gente, o luto, no meu caso, além de ter vários fatores de percepções, eu tô falando de enxergar coisas, sabe? E ao mesmo tempo repreender, entender que aquilo não existia, dói a carne, o ar não chega, parece que não é o suficiente. Isso são tudo, eh, requisitos, digamos assim, que o luto carrega. E tu precisa entender isso, mas principalmente entender quem é o teu consolador. Quem é, qual é a intimidade, qual é o relacionamento que tu tem com o pai. Porque chega uma hora, que não é sobre o teu esposo, que não é sobre o teu filho, que aquela dor é tua, e o que que tu vai fazer com ela, né? Hã, o que que eu faço com ela? Eu preciso seguir, eu preciso voltar com o meu olho para o foco, e eu preciso entender que existe uma amanhã, que não tem choro, que não tem dor e que não tem mais ranger de dentes. Bom, eu não falei, mas tu estudou neurociência, graduou em neurociência, para entender o luto, né? Muito por causa desse episódio com o teu irmão, é isso mesmo? Sim. Teve um episódio que aconteceu comigo em que, enquanto eu trabalhava na rádio, uma ouvinte, e se ela estiver assistindo no momento, ela me calou. No momento eu estava trazendo uma reflexão, eu tinha por costume nas manhãs, de segunda a sexta-feira, trazer uma reflexão para os ouvintes. E nessa reflexão eu usei o texto de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, que diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, né? E, e eu aplicando essa passagem, eu disse o seguinte: é, o que Deus tem para sua vida é melhor, é maior. Deus tem melhor para ti. Terminou, toquei uma música e chega uma mensagem no WhatsApp da rádio. Era uma ouvinte cristã em luto. E ela escreveu mais ou menos assim: Mateuzinho, me ajuda. Se Deus tem o melhor para mim, por que que faz pouco tempo que em um acidente de carro eu e meu marido sobrevivemos e ele levou meu filho, que era o baterista da igreja? O que que acontece? Que vontade é essa? Eu edifiquei assim, ó, por alguns minutos sem ter a resposta. Depois, claro, busquei em Deus essa resposta. Mas era uma mãe em luto. O que que tá passando naquela mente ali? O que que eu entendo sobre vida e qual é a visão de Deus sobre vida? Ah, qual é o meu tempo de vida e qual é o que que Deus ensina sobre tempo de vida? Se eu parar a minha visão sobre isso aqui de novo, Mateus, a gente vai viver estressado, a gente vai correr o dia inteiro atrás de boleto, a gente vai ter dificuldade em se relacionar com pessoas, porque a gente está num mundo extremamente turbulento, sem paciência, sem, né? Mas qual é a visão de Deus? A visão de Deus é isso aqui só? Aonde está esse menino hoje? Para onde a mãe e o pai vão ir daqui a pouco? Então, assim, qual é o meu alvo? Se eu tirar o olho do alvo, eu começo a caminhar para trás, sabe? Se eu tirar o olho de Jesus, se eu soltar a mão de Jesus, eu começo a caminhar para trás. Porque a dor é insuportável, Matheus. A parte física, humana, é uma luta. É uma luta. E tu tem que seguir.
e tu tem que levantar as mãos. Gente, louvar a Deus na dor é desesperador, não é fácil, sabe? Quantas vezes eu disse, Senhor, eu não consigo, eu não consigo. Só que essa era a minha oração. Esse era o meu louvor, a minha sinceridade diante do Pai. Sabe, quando a mãe diz, que vontade é essa? Olha o que Deus fez quando ele botou Jesus naquela cruz. Tu tem ideia, Mateus? E você que tem em casa, tem ideia do peso que era aquela cruz? Eu e tu conseguiríamos carregar aquela cruz? De jeito nenhum. Eu não tenho ideia do peso do meu pecado. Não faço ideia de como é. E imagina o pecado, Da humanidade. tu entende? Então, assim, eu preciso me relacionar de uma forma que o Espírito Santo esteja muito presente. Tu usou uma frase enquanto conversávamos fora do ar, Ed, que eu anotei aquela frase. A certeza da vida eterna alivia tudo, Uhum. tudo. E, e quando a gente está olhando para o alvo, a gente pensa assim, que é Cristo, evidentemente, por mais que eu esteja sentindo dor, ele sentiu mais. Por mais que eu esteja sofrendo, ele sofreu mais. Talvez isso seja um dos fatores que a certeza de que há como tu falou, um plano eterno, né? A céu, a salvação, a vida eterna, a Cristo. Não estamos vendo, a gente não consegue ver, mas ele está aqui. A certeza disso, a certeza da eternidade alivia tudo, né? Alivia. Tinha dias, Mateus, que eu tomava banho gelado. Eu detesto banho gelado. Eu tomava banho gelado para ter coragem, para dar aquele, sabe? Para poder sair de casa para trabalhar. Porque eu não quis parar, sabe? Então, mas o meu escape, digamos assim, foi ter amigos e irmãos que me impulsionaram demais e que me puxaram muito, e por saber e ter certeza que papai estava do lado o tempo todo, e que Jesus também sofreu, né? Ele passou, ele sentiu fome, ele sentiu dor e não foi pouco, ele sentiu frio e ele também foi afrontado. Então, tem ali quando Jesus estava no deserto, que o diabo mostrou toda aquela cidade para ele. O que o diabo disse para ele? Tá vendo isso aqui? Tudo é meu. O diabo falou isso, né? Se tu me adorar, por que o diabo disse tudo é meu? Quem deu essa legalidade para o diabo? Adão e Eva, por não terem obedecido. Então, a minha oração, mesmo diante da dor, Mateus, mesmo diante sabe, do luto, de enfrentar tudo aquilo, sabe, era, Senhor, eu quero te obedecer, né? Eu não consigo orar, mas eu quero te obedecer, eu quero te servir e eu quero seguir. Então, Por fim, nesse tema, o que o luto te ensinou? Em poucas palavras, o que tu acha que o luto te ensinou? que na dor, Jesus me carregou no colo e que sozinha eu não ia conseguir. Sem ele, eu não ia conseguir, Mateus, de jeito nenhum. Eu tenho certeza disso. Eu ia estar ainda assim, não sei, mas o amor de Jesus me impulsiona, me carrega, me direciona. O amor. Vamos encerrar agora com uma pergunta que eu vou fazer sempre. Hoje é o primeiro episódio, mas eu vou fazer sempre para os nossos convidados. Olhando para o passado, o que a Ed de 2026 diria para a Ed do passado? Você casou com o homem mais bonito de Ah, Gravataí. então tá bom. Ai, só pode ter uma É isso? resposta. Essa é a resposta. Parabéns pro maridão.
Ede, deixa uma palavra para quem nos assiste, eh, propósito, liderança e para ti, uma empreendedora, mulher, mãe, o que é ser sal e luz? Vamos finalizar esse primeiro episódio com você dizendo o que é ser sal e luz. Amém. Gente, eu gosto muito daquela passagem aonde diz que Deus inclina o seu ouvido para ouvir o clamor de um filho. Então, eu termino primeiro agradecendo, dizendo que estou muito feliz por estar aqui e para dizer que nos dias de hoje, onde ninguém tem tempo, onde está todo mundo no celular, onde está essa loucura desse mundo, Deus ele nos olha, ele inclina o ouvido para dizer: "Fala, minha filha. Fala, meu filho. Eu tô aqui te ouvindo". Então, ele não deixou de ser Deus. Ele fez, ele faz e ainda fará. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Não desanima. Se desanimar, vira a página, vamos de novo. Eh, Brincávamos, fora do ar, onde eu disse que eu tenho uma frase muito boa que é: "Te vira". Te vira. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos levantar. Te vira, dá teu jeito, faz o negócio acontecer e te gruda em Jesus, porque ele é maravilhoso. Gente, esse foi o primeiro episódio do Sal e Luz Podcast. Em breve estaremos de volta. Beijo para todo mundo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Obrigado por nos assistir. Tchau.